Muito bom dia, assim, nosso principal especial convidado. Bem-vindo a mais uma edição do programa Descubra Comigo, a Dulce Costa. O meu nome é Dulce Costa, será assim um enorme prazer caminhar consigo a esta hora do dia. Olha, estamos no mês do inverno e é uma época super difícil beber água. Mas é importante hidratar-se bastante. Se não aguenta, não suporta gelados nesta época, opte por um chá com pouco açúcar, porque também tudo em excesso faz mal. Porque não tentar beber água? Tente, esforce-se, crie uma meta diária, mas não permita-se cruzar o dia sem no mínimo beber meio litro de água, não é? Porque está uma época em que a pele resseca bastante e pele ressecada requer hidratação por meio de água, sopas, caldeiradas, mas o mais recomendável mesmo é a água, não é? Beba muita água, hidrate-se, cuide de si e dos seus. Quando nós cuidamos de nós, cuidamos também do outrem, de quem nos ama e que está perto de nós. Hoje vamos conversar um pouco com alguém que está no mundo da medicina. Não falo de quem está com a mão na massa para fazer curativos, receitar medicação, ou então caminhar de um lado para o outro no meio do hospital. Vamos falar de um ramo da medicina que impacta e tem ecoado bastante nos últimos anos, neste século, para ser mais profunda. Olha, os anos que vêm passando, vê-se o surgimento de várias doenças alinhadas à psique, ansiedade, depressão e tantas outras situações colocam em perigo a saúde mental, ou então colocam a saúde mental no estado anómalo, não é? Tudo, então qualquer ambiente anómalo, diferente do comum, é uma doença. E nós vamos conversar hoje com alguém que entende muito bem disto, da psique. Ela é formada em psicologia clínica, assim é estudante que aprecia medicina, mas não sabe ou então tem pavor a sangue, a curativos, mas ainda assim é amante da biologia e ama, tem a intenção de ajudar a outrem. Conecte-se a nós, não se desconecte, porque hoje vamos conversar com alguém que é formado num ramo dentro da medicina, mas que não está tanto alinhado aos curativos. Conversamos com a Alda Langa. Olá, bem-vinda ao programa, bem disposta. Bem disposta, muito obrigada pelo convite. Eu sou Alda Langa, psicóloga clínica, e estou aqui para conversar um bocadinho sobre a psique. Psique, o seu dia-a-dia, na verdade, Sim, não é? Sim, é o meu dia-a-dia, ajudar as pessoas a aliviar o sofrimento. Olha, quando nós pensamos em medicina, corremos logo, pensamos em trabalhar no hospital. Com o advento dos meios de comunicação e com o surgimento de várias doenças, vamos percebendo que a medicina é vasta e os ramos que você pode formar-se também são vastos. E um dos ramos é a psicologia. Tem a clínica e tem a organizacional e tantas outras. Mas hoje o foco mesmo é a clínica, que pode ajudá-lo a eliminar aquela vontade, aquele bichinho de ajudar os outros, mas tem que colocar mãos curativos e por aí vai. É formado em psicologia, trabalha no ramo, mas não trabalha no hospital. Mas antes, diga para nós, conte para nós quem inspirou-la, quem conduziu ou desenvolveu esta vontade em si de tornar-se psicóloga. De onde veio esta vontade? Ok, está bem, muito obrigada. Bem, numa primeira fase, não diria que houve uma inspiração como tal. Na verdade, cursar psicologia veio de uma curiosidade. Ok. Porque quando eu estava no ensino médio, a terminar, fui lá ver os editais. Vamos ver quais são os cursos, porque ainda estava muito indecisa. Eu queria muito mais estar na área das engenharias. Eu estava mesmo a preparar-me para fazer engenharia. Eletrônica ou mecânica. Mas quando fui abrir um certo edital, fui lá ver o rol dos cursos e vi psicologia clínica. Para mim foi novidade. Eu nunca tinha ouvido falar sobre psicologia clínica. Quantos anos tinha na época? 16, 17? Tinha 17 anos. Ok. Então, fui lá na internet, fiz uma pequena busca, psicologia clínica, muito interessante. Eu decidi, este vai ser o curso que eu irei seguir. Mas já apreciava biologia, química, por aí vai? Sim, ou por biologia química, química, física e língua portuguesa. Eu sempre apreciei esses 4 ramos. Então, depois disto, comecei a fazer o processo de inscrição para exame de admissão e tal. Olha, que nem tive tempo para estudar para a psicologia clínica, porque o tempo era muito curto, eu ainda estava naquela indecisão. Se faço psicologia ou faço mecânica, aquelas engenharias e tal. Então, depois disto, eu fui fazer o exame, fiz o exame, terminou o exame, eu estava naquela dúvida de
eu nem sei se vou admitir, porque eu descartei aquelas todas para poder fazer exame de psicologia clínica. Então, fui lá, fiz o exame, assim que saíram os resultados, veio admitida. Eu fiquei Surpresa. Mas como? Eu nem preparei-me tanto assim. Tudo bem que são áreas que eu gosto muito, que eu tinha muita inclinação e tal, tirava boas notas, mas não cheguei de preparar-me para fazer aqueles exames. Bem, depois do resultado positivo, veio aí a decisão. Agora é para levar isto avante. Vou começar a entrar no espírito, no mundo da psicologia. Tudo bem, eu fui lá, inscrição e tal, início das aulas, quando começaram a falar sobre a psicologia, sua origem, foi quando eu fiquei apaixonada, porque foi como se fosse uma luz. Quando você escolhe algo às cegas e quando você vai abrir o pote, percebe que, na verdade, eu escolhi um pote que tem muita coisa lá dentro. Então, depois disto, dessas primeiras aulas, comecei a interessar-me, a interagir mais, a participar muito nas aulas, a procurar ler mais sobre psicologia. E quando eu percebi que, na verdade, a essência da psicologia é ajudar a aliviar o sofrimento psicológico das pessoas, foi onde eu me apaixonei. Porque, em algum momento, nós queremos fazer bem às pessoas, queremos ajudar as pessoas. Nós não temos valor monetário, não temos alguma coisa de bem material que podemos dar, mas proporcionar uma boa saúde mental à pessoa é a melhor coisa, ajudar a pessoa a aliviar o seu sofrimento psicológico é a melhor coisa que podemos fazer por ela. Sempre dizem que sem saúde mental não há saúde. Então, a pessoa tendo a saúde mental em dia, claramente que ela vai poder fazer as outras coisas, né, da melhor forma possível. Então, nós somos o que nós pensamos, é o que se diz, não é? Chegado à faculdade, o ambiente de universidade, percebeu que realmente era a sua paixão e pelo que se vê, era amante da biologia química, como já bem mencionou, e num curto espaço de tempo preparou-se para o exame e transitou para o ensino superior. Saindo do ensino superior, terminado a formação, como é que foi a sua inserção para o mercado de trabalho? Bem, durante a minha formação, há lá pacote de estágios. Há estágio, há trabalho voluntário, que você vai lá. E esses trabalhos práticos, voluntários, estágios, fazem com que você aumente a sua prática, a experiência, saber fazer. Porque as universidades geralmente dão mais aspecto da teoria. Teoria. Mas o saber fazer vem para complementar. Eu tenho noção do conceito, sei como é que faz essa coisa na teoria e depois vem a parte prática. Eu sei também como funciona a coisa na componente prática. Então, antes mesmo de ir ao campo do trabalho, né, o mercado de trabalho... Espera, mencionou que havia a possibilidade de, dentro da formação, o jovem ou então estudante receber estágio que pode ser gratuito ou então pode ser um estágio remunerado. Olha, bem antes de chegarmos para esta fase, eu quero perguntar um ponto interessante. Quando há esta possibilidade de estágio quando teve esta possibilidade de estar gratuito, na sua turma, quantos pensaram em aderir? Bem, na verdade, meu curso onde eu formei, a questão do estágio acaba sendo obrigatória. Um estágio obrigatório. Porque tem aquela componente prática, você tem que saber fazer a coisa. Ser psicólogo, você aprende fazendo e não falando muito, porque nós podemos falar muitas coisas. Mas você tem que ter aquela capacidade de quando o paciente entra, sai de uma forma diferente, sai a brilhar com mais esperança, fica com aquela vontade de voltar mais vezes porque ficou esclarecido em relação a certos aspectos. Então, a componente prática é por isto, para fazer com que o paciente não se arrependa de ter uma experiência com o psicólogo. Eu fui ao psicólogo uma vez, mas não gostei, então não ia voltar mais logo, para ir rotular todos os psicólogos, né? Como esses que nada resolvem ou nada fazem para melhorar a saúde mental. Então, havia esses estágios, né, obrigatórios, mas havia outros estágios que foram selecionados de algumas pessoas para trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais. Ao domicílio. Então, nós íamos lá, fazíamos acompanhamento, voltávamos e dávamos o relatório. Então, os meus estágios obrigatórios eu fiz no hospital. No hospital, onde você mantém contato com as doenças psicológicas, com a psique, você mantém contato com a depressão, a ansiedade, esquizofrenia, autismo, aqueles transtornos borderline,
obsessivo compulsivo, onde você vai trabalhar com a psicologia pura, a questão dos transtornos. E quando você não tem aquela componente prática, até aparece um paciente que tem, por exemplo, um transtorno de obsessão compulsão, você se pergunta, o que é de fazer? Porque você nunca viu aquilo na prática. A teoria sim nos ensina muita coisa, mas a questão de saber fazer é muito mais importante, porque complementa. É não é de chega o paciente e vou recitar as teorias todas. Não. Eu tenho que ter a capacidade de transmitir ao paciente aquilo que, de alguma forma, vai ajudar a resolver a sua inquietação. Este estágio no hospital foi de grande valor para si? Como é que avalia? Muito grande valor. Foi de grande valor porque eu tive dois momentos de ir ao estágio. Tive 2 meses e tive um de 8 meses. Foram estágios de quase um ano inteiro. Sim, quase um ano inteiro. Foram estágios muito valiosos que eu pude colher lá muita experiência, o conhecimento que eu tenho hoje na psicologia, a minha experiência, as minhas capacidades todas foram complementadas graças ao estágio que eu fiz. Uma coisa maravilhosa. Quando você mantém contato com a coisa, com a situação, quando você mantém contato com a doença mental na prática em si, você esquece aquelas coisas que do senso comum que falam, né? Que os psicólogos são só para pessoas malucas. Sim, pessoas malucas, também sobre a origem da doença mental. Mas também não existem pessoas malucas, né? Existem pessoas com problemas mentais. Existem pessoas com problemas mentais. Sim. Aqueles estereótipos que existiam, aquelas manias que as pessoas têm, aquele preconceito que têm em relação às doenças mentais. Porque é feitiçaria, porque isto, porque aquilo. É vingança, é ódio. Sim. Lançar alguma coisa para a pessoa estar assim, então aquilo vai ajudar a desbloquear muita coisa. Você percebe como é que surge a esquizofrenia? Como é que vem a depressão? Porque nós olhamos a depressão como algo banal. Psicopatia também. Sim, Depois de separe só um tempinho para falar um pouco sobre psicopatia e esquizofrenia, porque vocês confundem muito estas duas áreas. É que eu com um pouco de medo, porque quer formar-se em psicologia, estas áreas. Ok, tá bem. Então, é mais ou menos isso. A questão do estágio ajuda muito a complementar, porque você vai trabalhar com psicólogos que já estão na área. Quero ter a oportunidade para poder mandar beijinhos para psicólogos que fizeram parte da minha formação, que me ajudaram muito no estágio. Bem, no estágio na academia. Na academia, estou a falar do Dr. Domingos Bier, forte abraço para ele, Dr. Edilio Maúcio também. Foram 2 psicólogos que ajudaram bastante mesmo, porque eles é como se tivessem um dom de transmitir conhecimento, percebe? Então, eles, mando um abraço para eles e para o meu campo de estágio, a doutora Maria Luísa e a doutora Cristina. Foram pessoas muito amorosas, muito maravilhosas, que trabalharam comigo em particular, desde que eu cheguei até quando eu terminei o estágio. Então, são as pessoas que eu tenho como referência de bons psicólogos que conseguem transmitir esse conhecimento às pessoas. Interessante. E depois que entrou para o trabalho, menciona que passou pelo estágio, sim. praticamente foi 1 ano, né? Sim, um ano de formação. Quando chegou no campo e percebeu que as pessoas que têm esquizofrenia e a psicopatia são, na verdade, pessoas com histórico familiar, talvez tenha a ver com genética, não sei muito bem sobre psicologia. Quando percebeu as razões destes fenómenos, dessas anomalias psíquicas, a sua visão sobre o mundo, sobre as pessoas, alterou-se? Bem, a visão sempre altera-se quando nós recebemos um conhecimento novo. E quando você recebe esse conhecimento novo, você tem que ter a capacidade de transmitir para os outros. A questão da esquizofrenia, por exemplo. A esquizofrenia tem a ver com o histórico familiar, mas também pode ser influenciada pelos hábitos. Por exemplo, pessoas que consomem muitas substâncias psicoativas, ilícitas. O que são? Tabagismo? Sim, alcoolismo, as drogas pesadas. O álcool, assim como drogas. Então isso leva à esquizofrenia? Sim, pode levar, porque há um quadro que chama-se perturbação comportamental decorrente do consumo de múltiplas substâncias, onde a pessoa tem alucinações, tem delírios, começa a suar de qualquer maneira, começa a ter susto, começa a ficar assustada sozinha, começa a ter comportamentos ou sinais e sintomas de pessoas que têm doenças mentais. Isto é decorrente de substâncias ilícitas. Então, quando nós consumimos o álcool misturado com outras drogas, em algum momento podemos causar essas perturbações. Então, o uso prolongado, mais do histórico familiar, por exemplo, pode fazer com que as pessoas possam desenvolver a esquizofrenia. Então, é por isso que nós temos que ter muita atenção com esses aspectos. Pode não haver um histórico familiar, mas os teus hábitos
tóxicos podem te levar a desenvolver uma esquizofrenia por conta daquelas substâncias que você anda a consumir. Mas de uma forma exagerada, não é algo que... Claro. Tudo em excesso faz mal. Não percebi? Tudo em excesso faz mal. Sim, também não recomenda-se que as pessoas consumam essas substâncias. E a psicopatia e a esquizofrenia têm sintomas e sinais um tanto que próximos, não é? E muitos jovens, quando pensam em psicologia, temem trabalhar com este ramo porque temem levar as chicotadas furadas por parte desse tipo de pessoa. Como é que foi essa primeira impressão, lidar com alguém que tem este problema psíquico, que também tem estes ataques? É uma pessoa agressiva. Bem, vou falar primeiro da esquizofrenia. Quando eu entrei pela primeira vez para o campo de estágio, haviam lá alguns pacientes de esquizofrenia, havia muitas patologias. Eu era uma enfermaria onde haviam lá muitas patologias. E quando você entra na enfermaria, os doentes ficavam ali. Não eram trancados nas enfermarias, ficavam ali, circulavam dentro da enfermaria, podiam sentar no sofá e tal. Então, quando eu entrei pela primeira vez, alguém veio me abraçar. Ele me abraçou. Maninha, quanto tempo? Estás grávida? Pensei que bebê, onde é que está? Casou? Então, confundiu-te com alguém? Eu fiquei muito assustada. O que isso passa aqui? Mas depois disto, de ter o auxílio, né, dos doutores que estavam lá, os supervisores, perceber o histórico médico. Sim, perceber o histórico médico, explicar e ir convivendo com as pessoas, fui me apercebendo que, na verdade, a esquizofrenia, por exemplo, tem essa situação, às vezes confunde as pessoas. Tem aquela questão de alucinações visuais. Você ver coisas que, na verdade, a maioria não está a ver. Então, confundiam. Eu era Maninha, era Fatiminha, eu lembro desse nome, Maninha, Fatiminha, Belarmina. Você podia entrar uma vez para poder monitorar para saber como é que está e vai dizer, Maninha, tudo bem? E vai te chamar sempre de Maninha. Vai te chamar assim mesmo. Ele fixou que você é a Maninha. Sim, você alguém é a Maninha. Que ele viu alguma vez na vida e acha que é a senhora. Sim, é a Maninha. Você acaba entrando na conversa. Sim. Tudo bem, porque durante aquele estado de desequilíbrio, de transe, você acaba colhendo alguma informação. E também aquilo você vai anotar. No momento X, o paciente estava com alucinação XYZ e referiu que estava com isto e mais aquilo. Então você vai anotar. Para perceber se estes fatores, este histórico que ele tanto fixou na mente, tem a ver com a situação atual. Sim. Mas também tem a situação de só ter esquizofrenia e ter mania de perseguição paranoide. Quando ela, de alguma forma, pode olhar para si como um perigo, um campo de perigo. Então, de algum momento, essas pessoas acabam sendo dados alguns comprimidos para poder acalmar os ânimos, porque em algum momento podem se tornar-se confundir agressivas e podem passar para a agressividade. Podem agredir as pacientes que estão na mesma sala, mas também podem agredir os tutores, os doutores, os psicólogos e tal. É por isso que, de alguma forma, eles recomendam que certos pacientes, antes de vir ao psicólogo ou ao psiquiatra, é a regra, principalmente quando vem com agitação psicomotora. Estão com agitação, nervosismo, estão com convulsões, primeiro devem passar, né, do psiquiatra, que vai dar alguma medicação para poder acalmar os ânimos. Depois de ter acalmado, vem o psicólogo para poder colher a informação, porque nós não podemos trabalhar com o paciente agitado. E o paciente agitado, primeiro, é um risco para nós. Além de ser um risco de vida para nós, você não vai poder aproveitar absolutamente nada. Então, o psicólogo, em poucas vezes, interage com o paciente no estado de agitação. Sim, quando ele está agitado, temos que pedir o auxílio do psiquiatra. Okay. Geralmente, quando estás num sítio onde existe essa equipe multidisciplinar, é assim como deve agir. É como deve acontecer. Sim, não podemos... Porque eu sou psicólogo, devo ir lá. Não, é isso que acontece, por exemplo, quando sabem que você é psicóloga e vem pessoas na rua, por exemplo, que não estão no normal, no padrão normal da sociedade. Você é psicólogo, vai lá falar com pessoa X. Não, aquela pessoa está agressiva, ela pode te atirar com uma pedra, com uma garrafa. Primeiro tem que acalmar, depois de acalmar, vocês vão poder conversar, poder tirar alguma coisa que vai nos ajudar a resolver o problema do paciente. É assim como funciona. Na parte da esquizofrenia, né? Falei daqui dos sinais e sintomas, em algum momento pode ficar agressivo, então precisamos do auxílio do psiquiatra.
Interessante. Então, Olha, para os jovens que estavam com medo de fazer a psicologia por temer esta sim. agressão, estão informados que o recomendável é que o psicólogo intervenha em casos em que o paciente esteja brando e havendo alguma alteração no comportamento, colocando em perigo o físico do médico ou do psicólogo. Recomenda-se que o psiquiatra entre em ação, não é? Para acalmar e evitar qualquer tipo de dano, coloque em perigo o risco do psicólogo, neste caso. Agora, sobre a psicopatia, geralmente esses diagnósticos de transtorno de personalidade precisam de ser dados com muita cautela. Com muita porque quando a pessoa tem esse diagnóstico de transtorno de personalidade, em algum momento pode estar proibida de fazer algumas coisas na sociedade ou em participar em algumas coisas. Porque você sabe que é transtorno de personalidade, a pessoa é assim, a natureza dela é esta. Nós podemos ajudar a moderar alguns comportamentos, mas não vão desaparecer na totalidade. Então, neste caso, para dar esse diagnóstico, isso aqui é um psicopata, precisa mesmo de uma equipe multidisciplinar. Tem lá psicólogos, tem lá psiquiatras, os técnicos têm médicos de psiquiatria, em algum momento podem pedir neurologista para fazer um estudo de caso. Depois de ter passado, né, por essas avaliações e ter um tempo, né, de observação dos sintomas, é quando pode-se dar o diagnóstico, porque é um diagnóstico muito que limita a pessoa. Limita a pessoa. Uma pessoa psicopata não pode, por exemplo, trabalhar com armas, não pode trabalhar com armas, não pode estar num ambiente onde tem algumas coisas perfurantes, cortantes, acaba sendo limitada porque em algum momento ela dizem que a região, há estudos que dizem que a região do cérebro responsável pelo remorso nos psicopatas é como se não tivesse alguma atividade cerebral. Então eles não sentem remorso do que fazem. Podem te fazer mal e para eles está tudo bem. Está tudo bem, pode sentir a vontade que te fez mal. Então nós pela internet confundimos muitas coisas. Chama-se muito qualquer um de psicopata. Sim, psicopata está num outro nível. Sim, psicopatas são pessoas mesmo que... Pessoas são antissociais, que transgridem as normas, que não andam naquilo que é o padrão da sociedade. Nós sabemos que a sociedade colocou um padrão. Você tem que saber respeitar as pessoas, tem que também cumprir os deveres. Você tem direitos, também tem que ter os deveres. Ser humano, né? Geral. Então, quando a pessoa é psicopata, né, tem esse indício, ela não vai respeitar. Não consegue respeitar as normas sociais, invade propriedade alheia, pode magoar as pessoas, não sentir nenhum remorso. Porque até quando eu piso alguém, se for propositado, eu sempre peço desculpa. Desculpa, não tem ninguém, não sujeito ao sapato. Já, um psicopata, está nem aí. É aquilo que nós vemos nos filmes, apesar de estar um bocadinho exagerado. E o mais caricato que vemos também que existem crianças que já nascem psicopatas. Sim, porque dizem que a psicopatia, a pessoa de alguma forma tem alguma predisposição. Como eu disse, a região responsável pelo remorso, como não tem uma atividade, bem, segundo a literatura, como não tem uma atividade cerebral, o que acontece, a pessoa não vai sentir remorso. Vai agir como se fosse algo perfeitamente normal. Eu não me importo com a dor do outro. Né? Não existe o princípio de empatia para um psicopata. Nossa, conversamos com a psicóloga Alda Lang, ela está cá a partilhar um pouco sobre a sua rotina, sobre os desafios que ela enfrenta e não só, tem uma boa nova é que assim que sonha em tornar-se psicólogo, não vai estar sempre em guerras e lutas com pessoas que têm alguma anomalia cerebral, psíquica, no estado em que esteja a dar atendimento a essas pessoas. Quero confirmar, Gideão, intervalos chamamos em instantes ou vai sinalizar? Ok. Psicóloga, diga para nós um pouco sobre a sua rotina. Estou informada que não está a trabalhar no hospital, mas trabalha como psicóloga clínica. Sim. Onde trabalha? Como é que é a sua rotina? Como é que é trabalhar num outro lugar, fora o hospital, uma vez que teve o estágio por mais de 8 meses no hospital? A inserção, como é que foi? A inserção foi boa. Foi boa. Boa porque é uma área em que existe psicologia. Bem, eu estou na área sou professora também, além de psicóloga clínica, dou aulas também no ramo da psicologia. Então, é uma área muito boa porque você vai
trabalhando com a psicologia clínica, né? Ajudando as pessoas a se profissionalizarem. Na parte de teoria. Na parte prática, durante as minhas aulas, pode existir alguma simulação, mostrar o estudante como fazer a coisa, como você faz uma sessão, como inicia, como termina, como é que funciona essa técnica e por aí vai. Então, para mim é uma coisa muito boa porque dá gosto de ver o brilho nos olhos dos meus estudantes quando nós falamos sobre psicologia. Falamos, quando eles entendem... Mostram interesse. Sim, quando eles mostram interesse, começam a entender. Desculpa. E começam a ter mais engajamento nas aulas, começam a participar, começam a fazer perguntas. Você saiu da aula, mas estão aí de seguir. Tem alguma inquietação? Docente, coisa X, docente, meu irmão, docente, será que... Então, isto faz com que eu perceba que valeu a pena eu ter entrado no curso, valeu a pena, e eu fico feliz porque eu consigo transmitir isto para as outras pessoas. Então, além de dar aulas, eu faço atendimento psicológico, atendo as pessoas. E agora, por exemplo, estou a atender mais adultos, sei que vem mais as minhas consultas, mas trabalho também com crianças com necessidades educativas especiais. Os adultos também. Tem sido uma experiência muito boa. Primeiro tem aqueles que nunca tiveram contato com psicólogo. Sim, tiveram contato, não sabem como é que é. E quando eles chegam, durante a consulta, vamos conversando, colhendo a história, vamos desmanchar aqueles pensamentos que eles têm em 500. Colocamos tudo assim na mesa, para percebermos que isto talvez pode vir por causa disto, daquilo. Quando a pessoa já começa a ter noção, na verdade... eu tenho essa postura, tenho esse comportamento por causa disto. Porque o que acontece? As pessoas têm aquela coisa de querer respostas imediatas. Tem problema de insônia ou tem ansiedade. O que eu posso fazer? A pessoa espera que eu diga, faça isto. Ou é depressão. Estou deprimida, o que eu devo fazer? A pessoa espera, faz isso, faça sair mais, divirta-se. Mas às vezes não é assim. Então, é muito importante quando é bom também, é interessante, quando olhamos para a questão da subjetividade de cada paciente. Cada caso é um caso, é depressão, mas cada um vem os seus sintomas. Quando eles começam a perceber que, aquela minha amiga ficou deprimida porque teve um relacionamento, mas, em um mês já estava bem, mas eu estou deprimida porque perdi meu pai. Há quem diz, mas você já devia ter esquecido isso, mas nós esquecemos que há muitos fatores que influenciam para que a pessoa continue com que tenha uma sintomatologia ou um possível diagnóstico. Há muitos fatores. Também tem tristeza profunda e tem depressão. Sim. Que pode confundir. Sim, há muita coisa aqui que confunde. A tristeza profunda faz parte também da depressão. Na verdade, isso é chamamos de sofrimento psicológico intensificado. Quando a pessoa tem uma angústia persistente. Já tem angústia persistente, está magoada, e essa tristeza profunda ou esse sofrimento psicológico intensificado é seguido por alguns comportamentos. A pessoa já começou a consumir muito álcool, bebe muito, já não cuida-se, já não presta atenção na sua agenda, no seu dia a dia, e já não mantém contato com as pessoas que ela gosta, as pessoas que gostam dela, já não tem como ter contato com ele, porque ela está mergulhado num balde, ou num tambor de coisas negativas. Então, isso tem a ver com o sofrimento psicológico intensificado, que também pode estar associado à depressão. Depressão também tem estágios ou níveis. Então, tem o sofrimento psicológico intensificado, quando é aquela situação de você perceber, há certas pessoas que nós percebemos que isso aqui está a sofrer de verdade, porque não se cuida, não consegue fazer as atividades dela, aquelas que fazia antes, não consegue dar atenção, por exemplo, uma mãe está casada, não consegue dar atenção aos filhos e tal. Então, de alguma forma, isto acaba fazendo com que ela entre nesse sofrimento psicológico intensificado que nos leva também àquela depressão profunda, que a pessoa não quer mais sair de casa, quer ficar lá. Às vezes já tem aquelas ideias de acabar com a sua vida, porque acha que a solução para o seu problema é acabar com a sua vida. Então, é muito interessante porque você ajuda a pessoa a entender-se. Não só ao estudante, sim, ao pai do estudante. Sim, ao pai, e por aí vai. Eu falava sobre a questão das consultas. Tem sido uma experiência muito boa porque eu recebo feedback dos meus pacientes e eles voltam para as consultas. Eles voltam, porque
alguns meus consultas de psicologia, como as pessoas têm aquela coisa de, quando eu vou a uma consulta, tenho que voltar com alguma coisa. Por exemplo, quando vou ao médico, o médico sempre me dá uma receita para comprar medicação. Então, como é que como psicólogo vou lá, como dizer, se eu ouvir uma pessoa falar, ou falar com uma pessoa, será que vai me curar? Então, quando você é um bom psicólogo e consegue transmitir esta confiança, esperança ao teu paciente, ele consegue perceber que, olha, os meus problemas aqui, na verdade, não eram aqueles ali que eu trazia, aquilo que eu tinha. Não estou a dormir muito, não estou a dormir bem, tem problema disso, daquilo. Às vezes, o motivo da consulta que traz o paciente da consulta não é realmente o seu problema. Aquilo pode ser um sinal, um sintoma de que algo não está bem. E conduzir a descoberta disto, né, junto com os meus pacientes, tem sido uma experiência muito boa, maravilhosa. E ser psicólogo é uma coisa muito que bom. Bom, nós vamos agora sim a um curtíssimo intervalo e voltamos em instantes para conversar e entender como é interagir com adolescentes, com crianças, sendo psicóloga, porque os adolescentes não entendem-se a si mesmos, é uma fase de transição, é uma fase de autodescobertas, queremos perceber como é interagir com eles, não só queremos partilhar consigo o futuro psicólogo, como você pode lidar com o mercado de trabalho, olhando para diversos desafios que enfrentam os psicólogos dia após dia. Intervalo e voltamos em instantes. Até já, não sai daí, começamos com Alda Langa. Até já. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Saudações, eu sou Altaf Ibrahimo e serei a vossa companhia todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 horas, no programa Diálogos Educativos, onde iremos abordar temáticas relacionadas com a educação e teremos a oportunidade de receber convidados para debates imperdíveis sobre este ramo. Perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre ligado, aqui na Mindcast TV. Vista-se com confiança e estilo. Vendemos roupas que ajustam-se a si, não o contrário, seja plus size, médio ou slim fit. Nossa coleção oferece conforto, qualidade e estilo que acompanha cada movimento. Alinhamos ao seu bom gosto, ao seu estilo. Temos para si bolsas para todas as ocasiões, calçados, ternos masculinos e femininos, Estamos localizados no Centro Comercial Novário Mall, na Matola, loja número S044. Fiquille Fashion. Vista-se com classe e elegância.
Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. E estamos de volta ao nosso programa, numa edição em que conversamos com a psicóloga clínica Alda Langa. Ela partilhou connosco cá como foi o seu percurso acadêmico, como foi a sua inserção no mercado de trabalho, contou que ela passou por 10 meses de estágio gratuitos, não remunerados, mas que serviram bastante para agregar valor para o seu currículo. Atualmente trabalha como professora, mas também como psicóloga. Trabalhar com crianças, pacientes, crianças e adolescentes. Elas não entendem-se a si mesmas, sequer conseguem explicar o que elas sentem, como esta intervenção. Bem, trabalhar com crianças tem sido um desafio, é um desafio muito grande, principalmente para alguém que não tem experiência nisto. Primeiro porque as crianças sempre devem ser trazidas pelos seus pais. O responsável, tem que ter responsável, a criança não vem sozinha. Você vai, é uma demanda na verdade, você vai atender a criança porque os pais pediram atendimento psicológico. Então o que acontece? Primeiro, você vai ter que colher a história ou o motivo da consulta com os pais. O que é que está acontecendo? Então os pais vão lá relatar. Por exemplo, no caso de adolescente, o pai, o nosso filho começou a ter comportamento XX, Z, nós não estamos a gostar na escola, não está se dando muito bem, as aulas, ele não está participando, está a ter comportamentos de agressividade ou começou a consumir álcool e tal. Então você vai colher a história. O problema surge com o adolescente, porque o adolescente pode ser aquele muito negativo, negacionista. Chega durante a sessão, só te olha. Se você pergunta, tenta conversar com ele, ele não só te olha. Não quer falar, só quer ficar quietinho. Então você tem que buscar outras formas. E também temos que saber como colher essa puxar informação. Conversa com o adolescente. Você não há de chegar ali e perguntar ou dizer: os teus pais vieram aqui e falaram que você consome drogas. É verdade? Faz isso por quê? Para que isso? Então, Isso não é, consulta de psicologia não é questão de julgamento. Nós estamos ali para julgar o paciente. Sabemos que o que ele está fazendo não é algo certo, mas nós estamos ali para fazer para fazer o julgamento. Então você vai colhendo pequenas sensibilidades, como é que ele está, em que classe frequenta, como é que vão as aulas. O que ele gosta mais de fazer quando está na escola, que tipo de amigos ele tem. Mas se for um paciente aberto, ele já vai começar a abrir-se. A escola não vai muito bem porque às vezes eu não entro na sala, às vezes discuto com meus professores, prefiro ficar com os meus amigos. Aí você vai perguntar: que tipo de amigos são esses? Então, ele vai, são os amigos aí que eu sei que eles não têm bom comportamento, mas agora ando com eles. Se você buscar quais são as motivações, às vezes as crianças nunca pensaram nisto. Por que motivo você está com eles? Estou com eles, sabe, nem sei, mas eu gosto de estar com eles. Ou por vezes, porque eu já ouvi histórias de crianças assim, eles me entendem, eles não me julgam, eles não riem de mim, eles não me dão, não fazem chacota da minha pessoa. Sim. Exatamente. Então você tem que saber como abordar o paciente em função da queixa que os pais trouxeram. E também ter aquela questão de fazer uma aliança terapêutica, uma espécie de contrato com o adolescente. Quando contar-me aqui, ninguém saberá. Sim. Falamos aqui, vai ficar aqui. Pode ficar à vontade. Os teus pais não saberão aquilo que nós tratamos aqui. Porque eles têm medo, em algum momento, que aquilo que eles vão falar lá chega aos ouvidos dos pais. Chega aos ouvidos dos pais. E aí será mais julgamento. Porque aqueles pais que entram à consulta estão aberrados de qualquer maneira com os filhos, porque o filho fez isto, fez aquilo. Então, atender adolescentes é complicado porque eles estão numa fase de transição.
uma fase em que eles estão em busca de afirmação, autoconhecimento, é de onde começam a surgir alguns comportamentos desajustados ou inadequados, ou eles começam a fazer bullying, né? Com outras crianças, com outros amigos, começam a entrar em grupinhos, né? Que têm comportamentos não muito adequados. Às vezes nós achamos que é adolescente, é normal, vai passar. E se não passar? E se continuar assim por muito tempo, Sim. só a escolha ainda perceber que perdeu tempo. Sim. Triste. Se continuar assim por muito tempo, aquele comportamento, está a gozar um amigo aqui, aquilo ali acaba, de alguma forma, causa um desgaste psicológico, mental para aquela criança que recebe, né? Aquele comportamento. Está no círculo vicioso, né? Sim, na momento acaba sendo, principalmente quando tem apoio. Você sabe como é que são os adolescentes. Quando um está a fazer algo errado, sempre tem um grupo que vai lá apoiar. Sim, boa coisa, continua, muita força. Ele é chefe do grupo. Então, o chefe está aí a representar. Essas pessoas todas, de alguma forma, fazem com que aquele adolescente continue com aquela postura, aquele comportamento. Então, andando com um grupo que comporta dessa forma, é claro que ele vai normalizar, né? É o normal dentro do grupo no qual eu estou inserido. Então, é um desafio interagir com adolescentes e crianças. Interagir com adolescentes é um desafio muito grande por conta desses aspectos. Às vezes eles não querem colaborar, às vezes acham que é uma coisa normal, vai passar. A questão dos pais também colocam muita pressão, porque querem que o adolescente saia. E às vezes nós não temos modos, não sabemos de que forma podemos fazer com que o adolescente se aperceba que isso que eu estou a fazer é errado para mim próprio. Não porque ele não sabe que ter esse comportamento é errado. Ou desagrada ao papai e à mamãe. Ou desagrada aos meus pais. Mas como ele está confortável, supostamente confortável naquilo, ele vai continuar a fazer. Então, há necessidade de sabermos como é que vamos abordar este adolescente. E quando as crianças também é outro assunto. Porque, enquanto psicóloga, como é que... Explicou-nos que teve estágio por 10 meses numa instituição de saúde, no geral. Sim. Eram lá doenças, digamos que visíveis pelo histórico médico. Sim. Trabalhando numa escola é um processo de início de investigação e busca de histórico dos indivíduos. Começar um histórico médico alinhado à psique com um adolescente ou com uma criança de seus 10 anos de idade. Como é para si? Que desafios enfrenta? Que pontos positivos buscou neste processo? O que acha mais fantástico dessa interação com as crianças de 10, 14 anos? 10 aos 14 anos das crianças, né? Então, neste caso, como eu disse, sempre os pais é que requisitam a questão disto. E uma das coisas que os pais sempre reclamam é porque enurece. As crianças já estão aos 10, 14 anos, mas continuam a fazer xixi na cama, a urinar na cama, né? Meu filho tem 10 anos, mas continua sempre acorda com a cama molhada, não sei o que fazer. Tem a questão do estigma, né? Porque uma criança de 10 anos assim, já com barba, como assim faz xixi na cama? Então tem aquela situação de, às vezes, os pais dizerem, você é que não quer acordar, você é isso, você é aquilo. Então, é um desafio muito grande trabalhar com essas crianças, porque, primeiro, eles não têm noção do que é psicologia. Os pais, quando procuram, querem respostas imediatas. Querem que você dê resposta, diga que, olha, para a solução disto aqui, tem que fazer isto. E também tem aquela parte de, quando é uma criança com necessidades educativas especiais, é uma criança que ou é autista, ou tem déficit de atenção, ou é hiperativa. Querem que você dê estratégias, você dê técnicas, você até pode dar. Mas o que acontece? A criança passa a maior parte do tempo com os pais. Então, nós devemos trabalhar mais com os pais, porque os pais é que vão ajudar as crianças a chegar a comportamentos ajustados, comportamentos adequados para o meio social, porque nós estamos a educar as crianças para a sociedade. Então, não podemos, de algum momento, aceitar que eles tenham certos comportamentos que aqui em casa podemos normalizar, mas quando saímos para um parque para brincar com outras crianças, acaba não sendo o mesmo ambiente. O mesmo ambiente, já vai agredir outras crianças, vai querer brincar ali no escorrega ou no pula-pula sozinho, porque em casa também é assim. Não, é um desafio muito grande, porque você tem que trabalhar mais com os pais do que com as crianças. O psicólogo vai ao psicólogo? Sim, vai sim. Como é que é este processo? O que acontece? Nós trabalhamos muito com o sofrimento das pessoas, com aspectos emocionais. E, em algum momento, nós podemos, de alguma forma, nos identificarmos com
com aquela situação que o paciente nos apresenta, ou também podemos carregar para nós. Eu não ter competência, por exemplo, eu passei por uma situação que não consegui superar e pacientes com comportamentos ou com sintomas X eu não posso estar a atender. Porque eu tenho a questão a transferência. Eu não consigo, se eu passei por uma situação de traição, eu não consegui superar. Vem uma paciente que vem com a mesma queixa, o que vai acontecer? Eu vou olhar aquilo como se fosse meu problema. E logo vou dizer ela para supostamente fazer aquilo que eu supostamente fiz para passar daquilo e vou descarregar toda aquela minha raiva, todo aquele meu rancor. E não esquecemos que cada paciente é cada paciente. Há necessidade também de olharmos para a subjetividade. Então precisamos sim, porque trabalhamos com emoções das pessoas. É bem fácil trabalhar com as emoções das pessoas. E tu sabes, quando a pessoa não está emocionalmente bem, as coisas não andam como deve ser. A pessoa pode estar em casa a fazer as suas limpezas, mas como não está bem emocionalmente, pode esquecer uma panela no fogo, pode esquecer uma torneira aberta, porque ela não está bem emocionalmente. Então, é um desafio muito grande e há necessidade sim de nós psicólogos irmos às consultas, porque em algum momento ficamos desgastados, sobrecarregados, e também temos nossos problemas emocionais que não conseguimos resolver. Então, os outros profissionais, nossos colegas podem sim nos ajudar a resolver essas situações, esses conflitos e tal. Quando foi a primeira vez que foi a um psicólogo? Foi no processo de formação ou depois da formação? Foi no processo de não, bem, eu agora ainda não. Ainda não precisei ter contato com um psicólogo. De ir a um psicólogo, mas já atendi alguns colegas, né, na área de psicologia que precisavam mesmo de suporte psicológico. Nossa, interessante. É bom saber que psicólogos também vão ao psicólogo, né? Sim, também o médico vai ao médico. Exatamente, não indicam o que não fazem. Há um ditado que diz assim, faço o que eu digo, não o que eu faço. É bom saber que vocês indicam e também fazem. Sim, nós indicamos e fazemos, porque saúde mental é saúde mental. E quando um psicólogo não tem a inteligência emocional, quando está alguma coisa comprometida ali nos aspectos emocionais, o que vai acontecer? O psicólogo não vai conseguir ajudar os seus pacientes. Estejam numa fase igual. Se eu estou em sofrimento psicológico, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Eu primeiro tenho que me ajudar, vou me ajudar, depois disto, vou ajudar os outros. Primeiro deve ser nós mesmos. Interessante. Sim. Agora que é psicólogo, que percebe muito bem este mundo da psique, se pudesse abraçar um outro ramo dentro da psicologia, qual ramo seria? Eu abraçaria a área dos cuidados paliativos. Ok. Cuidados paliativos são muitas áreas. Cuidados paliativos ou psicologia forense. Psicologia? Forense. O que é psicologia forense? A psicologia forense é uma área da psicologia que ajuda na resolução de casos criminais. A psicologia forense auxilia o sistema judiciário. Né? Porque há casos de pacientes, como disse, de psicopatas, há certas situações em que a pessoa cometeu um crime, mas no estado em que ela se encontrava, ela estava alterada. Ou teve um surto psicótico e depois levou a criança, teve um surto psicótico e cometeu alguma coisa ilegal. Há casos também específicos de as mães, né, que têm parto, depois do parto passam pela depressão pós-parto, o que é que acabam fazendo? Matam os bebês. Então, elas matam. Nós, como sociedade, condenamos. Porque não faz sentido. Como você carrega uma vida por 9 meses, depois vai tirar a vida da criança, esse bebê não te fez nada. Então, a psicologia forense entra para poder avaliar em que momento, quais foram as situações que fizeram com que essa mãe tomasse aquela atitude. Porque não é uma coisa que a pessoa vai fazer de coração, leva alguma coisa, estava a perturbá-la até chegar ao ponto de fazer aquilo. Também ajudar a traçar perfis criminais das pessoas, né, dos assassinos, né, que estão por aí. Essa é a psicologia forense. Sim, a psicologia forense auxilia o sistema judiciário. O que está inserido já no nosso currículo numa das universidades? Psicologia forense, eu não sei dizer. No nível de mestrado, estou informada que sim. Sim. É uma área muito boa que precisa. Caso de testemunhas também podem precisar de uma avaliação para perceber se esta pessoa, o que ela está a dizer, está de acordo ou não. Então, a psicologia forense trabalha nesse aspecto. Eu
percebo que precisa-se muito de psicólogos forenses no nosso país, porque há certos casos que a decisão, a condenação do tribunal acaba não sendo, como posso dizer, justa, porque há certos aspectos, certos elementos que não são observados. E a área de cuidados paliativos, cuidado paliativo é aquele cuidado que nós vamos dar a uma pessoa que está com uma doença terminal, sem perspectiva de cura, para podermos ajudar a aliviar o sofrimento, proporcionar uma boa qualidade de vida e ajudar a pessoa a viver até o dia da sua morte. Né? Não esperar ela morrer, mas viver até o dia da sua morte. E este viver deve ser feito com a melhor qualidade de vida possível que nós podemos proporcionar. A psicologia tem vários ramos magníficos. Sim, tem vários ramos. É fenomenal. Então, assim que só entrou na psicologia, perceba que não é só clínica, também não é só organizacional. A organizacional está muito popular atualmente, devido ao marketing organizacional e por aí vai. Fala-se muito da psicologia organizacional, mas tem outros ramos. Pesquise aí, informe-se. Quem sabe você pode tornar-se um psicólogo. Paulo? Não, cuidados paliativos é um ramo. É um ramo dentro da psicologia. Sim. Cuidados paliativos pode ser feito na medicina, forma-se em psicologia e abraça um ramo dentro. Sim, você pode fazer um mestrado, uma especialização, né, em cuidados paliativos, que é uma área muito bonita porque as pessoas que estão com doenças terminais, falo especificamente do cancro, que é uma doença que se encontra muitos pacientes em estado terminal, elas precisam de um amparo, precisam daquela questão de esperança, aliviar aquele sofrimento, porque às vezes o que faz com que a pessoa fique naquele estado de adoecimento extremo é o sofrimento. Uma mãe que, por exemplo, está internada porque está doente, o problema dela não é a doença em si, não é a dor. O que eu vou lhe dar aos meus filhos? Quem vai ficar a cuidar dos meus filhos? Então, quando essas questões todas que envolvem o adoecimento são resolvidas, o que vai acontecer? A pessoa vai poder cuidar da doença da melhor forma possível. Porque o que desgasta não é a doença em si, mas é o adoecimento. As situações do ambiente. Sim, é o adoecimento. Aquelas situações que estão em volta da sua doença. Problemas emocionais, às vezes problemas relacionados a dinheiro, a questão da fala do cuidador. Eu não tenho alguém para me cuidar. Eu não tenho dinheiro para ir às consultas. Então, esses todos os aspectos relacionais, principalmente quando trata-se de um doente terminal, são coisas que devem ser trabalhadas. Porque alguém pode perguntar, meu pai ou meu familiar, daqui a pouco os médicos disseram que há de morrer. Mas por que razão estou a andar a levar ela para as consultas? Está a me castigar, eu estou cansada. Estou a andar a cuidar de uma pessoa que vai morrer por quê? Daqui a pouco vai morrer por quê? Então, os cuidados paliativos vêm para abraçar esses aspectos e ajudar a pessoa, tanto o paciente, tanto a equipe médica, tanto a família, que olha, ainda que ela tenha esse diagnóstico, nós temos que ter a questão da esperança, promoção da esperança, fazer com que a pessoa tenha mais gosto pela vida e continue com aquele tratamento, ainda que saiba que no momento, segundo o prognóstico médico, ela vai perder a vida. Porque aquela situação de esperança, de algum momento, vai trazer um milagre. Falaram que você viveria só um mês, mas viveu 2, 3 anos. Porque você se apegou à vida, e além de ter se apegado à vida, você acreditou. Você acreditou, você colocou lá a tua fé e seguiu aquilo que são as recomendações. Então, psicologia, cuidados paliativos é sobre isso. Abraçar aquelas pessoas. E há uma frase de uma escritora que foi escritora, mas também uma que deu espaço, que abriu o campo de cuidados paliativos, que ela diz o seguinte: o sofrimento só dói quando ninguém cuida. Então, quando ninguém cuida do nosso sofrimento, é aí onde sentimos mais dor. Não é a minha ferida, não é o meu diagnóstico terminal, mas o sofrimento que é causado por conta daquele diagnóstico e os aspectos que estão em volta do meu diagnóstico. Então, cuidados paliativos, para mim, é uma área que eu gostaria de trabalhar nela. E já tive a oportunidade de participar, de atender alguns casos, porque já estagiei também na unidade da dor, cuidados paliativos, no Hospital de Cidade de Maputo. Então, trabalhar com aquelas pessoas que a esperança deles de vida é pequenina. Você poder proporcionar um pouco de qualidade de vida nelas é algo muito, muito, muito maravilhoso. Você sente-se renovada. Então é uma coisa muito, trabalhar com crianças e trabalhar com esses pacientes é uma coisa fantástica, muito fantástica, maravilhosa.
É visível que, além de conversar sobre a formação profissional, aprendemos bastante com a nossa escola clínica Alda Tombaslan, que também é professora. Sim. Explica bastante sobre o ramo que está a atuar com muita paixão e estamos com esperança de que seus alunos serão bons profissionais, não é? Explica o que sabe com muita paixão, o que é super positivo. Moçambique e o mundo agradecem. Bom, antes que vá, deixe ficar um forte conselho para os jovens que estão a formar-se no ramo da psicologia. Bem, o conselho que eu dou aos jovens é que aproveitem ao máximo toda a oportunidade que eles tiverem de aprender, que leiam bastante, ler livro físico bastante, que leiam bastante, que sigam as recomendações dos vossos docentes e que aproveitem ao máximo o estágio, porque o estágio vai ajudar muito vocês a lidarem com o sofrimento das pessoas. E não tenham pressa de resolver os problemas das pessoas, tenham pressa de dar respostas imediatas, não. Porque a resposta, o bem-estar do teu paciente tem que vir dele. Ele que deve entender, deve ser algo, tem que ser um processo gradual. Da mesma forma, quando vier alguém que é alcoólico, diz que quer parar de beber, a pessoa não para de beber da noite para o dia. Vou dizer, tudo bem, então deixa ela de beber. Não será, porque para chegar até ali, a pessoa começou com pequenas doses, depois foi aumentando. Então, a mesma forma para poder sair no momento acaba sendo um processo. É gradual. Então, estudem bastante, leiam bastante também, aproveitem cada oportunidade que vocês têm e, além do mais, não fiquem com dúvidas. Sempre que tiverem uma dúvida, tiverem alguém que esteja disponível para poder vos ajudar, aproximem-se para serem bons psicólogos. Não existe a melhor coisa do que fazer com que uma pessoa que tinha preconceito de psicólogo fique maravilhada com os seus serviços. Então, estudem bastante, leiam muito. Psicologia é leitura. Leiam muito e sejam bons profissionais. Oh, interessante. Alda, deixa ficar beijinhos e abraços para casa. Bem, mando beijinhos e abraços para a minha família, para os meus pais, meus irmãos. Mando beijinhos e abraços para meus colegas, meus estudantes e especialmente para o meu parceiro. Um beijo muito grande e é tudo. Olha, nós somos muito gratos por ter separado um pouco do seu tempo para vir para cá hoje, para conversar um pouco sobre a sua rotina, explicar como é o seu dia a dia, falar sobre a sua paixão pelo ramo que faz. Eu espero que os jovens do outro lado que vão acompanhar-nos apreendam alguma coisa, depois de aprender, partilhem, não congelem, partilhando, nós aprendemos a dobrar, e não só, se não servir para si, pode servir para alguém que você conhece. Exatamente. Partilha o link desta conversa e vamos impactar vidas positivamente, não é? Sim. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Bom, eu despeço-me a esta altura e prometo voltar na próxima edição do programa Descubra Comigo, a Dulce Costa. É um enorme prazer partilhar consigo a possibilidade do seu futuro em formação profissional. Psicologia clínica. É uma área de pensar, ama a medicina, quer ajudar o outrem, não sabe como fazer, vá para a internet e informe-se um bocado mais sobre a psicologia clínica, sobre as ramificações que envolvem esta área. Eu sou Dulce Costa e foi um enorme prazer estar consigo a esta hora do dia. Beijinhos, tchau, tchau, cuide-se.